E será que depois de 8 meses aqui com o Xbox Series S eu tive algum arrependimento? Vamos lá pro vídeo, vamos bater esse papo. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai bater um papo se eu tive algum arrependimento ou não depois de 8 meses aqui com o Xbox Series S, tá? Eu confesso pra vocês que num primeiro momento, antes de eu adquirir aqui o Xbox Series S, eu tive as minhas dúvidas, eu tive as minhas preocupações a respeito do assunto. Ué, Sandro, mas que preocupações, que dúvidas são essas? Bom, pra quem não sabe, eu sempre tive PlayStation, desde o 1 até o 5, eu tenho atualmente o PS5, tá? E eu sempre fui sonista, entre aspas aí, porque eu sempre curti os exclusivos da Sony. Até hoje eu curto os exclusivos da Sony, embora eu sempre tivesse tido aí a intenção de em algum momento testar os Xbox, tá? Mas apareceu a oportunidade finalmente e eu vi aqui no Xbox Series S uma excelente chance de entrar aí no mundo da Microsoft e entender como é que é o funcionamento, como é que são os jogos, o que ela oferece pra gente, quem oferece o melhor benefício, se Microsoft, se Sony. Eu também tenho um Nintendo Switch, se a Nintendo também oferece um melhor serviço ou não. Então eu consegui ter aí uma boa percepção ao longo desse tempo utilizando todos esses serviços para poder trazer a minha real impressão depois de 8 meses para vocês aqui agora. Pois bem, a minha primeira ideia não era comprar o Xbox Series S, tá? A minha primeira ideia era comprar o Xbox Series X, já que eu teria já estava em mente de adquirir o PS5, então eu queria ter os dois até para poder conflitar, para poder entender qual seria o melhor entre eles, pelo menos nos jogos que fossem aí multiplataforma, para ver qual dos dois teria o melhor desempenho, tá? Mas acabou que o Xbox Series X, infelizmente, eu não encontrei para comprar até a data de hoje, tá? Então eu não encontro o Xbox Series X para comprar, eu não consigo pelo menos comprar pelo preço oficial. Claro que existe aí a venda no mercado paralelo, no mercado cinza, vamos dizer assim, com preços exorbitantes, mas aí eu não quero dar esses valores no Xbox Series X, tá? Eu sei que o preço dele é mais baixo, eu quero comprar pelo preço oficial, como eu fiz com o PS5, como eu fiz aqui com o Xbox Series S. Então, até hoje eu continuo na busca do Xbox Series X para poder adquirir e trazer ele também aqui para o canal para poder gerar conteúdo aqui para vocês, tá? Mas eu acabei vendo aqui uma oportunidade, como eu falei, no Xbox Series S para poder testar, entrar no mundo aí da Microsoft, do Game Pass e afins, para entender como é que é o funcionamento disso tudo, vindo, como eu falei, desde sempre só do PlayStation. E as minhas impressões foram as melhores possíveis. É claro que em termos de gráfico você não tem como conflitar o Xbox Series S com o PS5, por exemplo, ou o Xbox Series S com o Xbox Series X, já que são consoles mais potentes, mais parrudos do que o Xbox Series S. Mas eu vou falar para vocês o seguinte, o Xbox Series S não fica a dever em muita coisa não, tá? Ele tá ali bem junto dos outros dois consoles em termos aí de qualidade, tá? Ele não consegue gerar os gráficos tão bonitos, os gráficos com texturas tão sublimes aí como a gente vê no PS5, como a gente vê no Xbox Series X, mas ele consegue sim entregar uma qualidade excelente nos jogos que ele oferta. Até porque vale lembrar que a Microsoft disponibiliza os mesmos jogos tanto aqui para o Xbox Series S quanto para o Xbox Series X, tá? O catálogo é exatamente o mesmo. Você vai ter aí diferenças de desempenho, você vai ter diferenças de texturas, você vai ter aí diferenças de resolução também. Um vai entregar 4K, o outro vai entregar 1080p ou 2K. Então você tem aí essas diferenças, mas em termos de jogabilidade, em termos de gameplay, em termos de experiência com os jogos propriamente, não estou falando aí de você ter os melhores gráficos possível, até porque para você ter os melhores gráficos possível, mesmo com os aparelhos mais poderosos, PS5 e o Xbox Series X, você tem que ter uma TV que seja compatível para você usufruir de todos os recursos que esses consoles conseguem entregar. Até aqui o Xbox Series S também não aceita qualquer coisa não, tá? Para você ter aí acesso, por exemplo, aos 120 FPS que ele consegue gerar aí para você na jogatina, você também precisa ter uma TV compatível com 120 FPS, tá? Não vai ser em qualquer TV ou em qualquer monitor que você vai conseguir alcançar aí essas altas taxas não, tá? Então
Isso aí vai depender muito aí do aparelho, do televisor que você tem na sua casa. Mas ele consegue entregar várias experiências similares ao Xbox Series X. Por exemplo, o SSD que ele tem aqui é extremamente rápido, ele tem o Quick Resume, que vai ser aí uma mão na roda para muita gente, tá? Se você de repente precisar ali encostar o jogo e desligar o console, você tem o Quick Resume, que quando você religar o console, vai pegar o jogo exatamente do ponto aonde você parou. Quem é casado, quem tem filho, vai saber do que eu tô falando. Você tem aqui também os loads que são muito mais rápidos aqui no Xbox Series S do que se você pegar qualquer console da geração anterior. Pode ser o Xbox One X, pode ser o Xbox One S. Você vai perceber que esse carinha aqui vai conseguir ter uma velocidade de loading muito superior, isso graças ao SSD. Eu vi até uma vez um camarada comentando aqui no canal que nenhum Xbox tem SSD, provavelmente esse camarada está completamente desinformado, tá? Aqui dentro do Xbox Series S você tem um SSD, assim como você tem também dentro do Xbox Series X, assim como você também tem dentro do PS5 um SSD, tá? Então você, camarada, se informe melhor aí, porque você está pegando um bonde andando e não está sabendo onde você vai parar. É claro que nesse caso eu nem precisei responder o camarada, porque a galera choveu lá respondendo para ele, dizendo que ele estava completamente desinformado, né? Enfim, faz parte do ofício aqui de quem grava vídeo, de vez em quando lê umas besteiras como essa por aí. Mas vamos lá. O Xbox Series S também tem acesso a um dos melhores serviços que eu já vi até hoje em relação a jogos, tá? Que é o Game Pass. O Game Pass, eu vou falar pra vocês que é uma mão da roda danada. Tem muita gente que não curte, que gosta de se desfazer aí do Game Pass, mas eu vou falar pra vocês que o Game Pass tem mais de 300 títulos lá dentro, e não são só títulos indie como a galera gosta de falar, não, tá? Eu já falei isso aqui várias vezes em vários outros vídeos, inclusive se vocês ainda não conferiram, eu tenho uma playlist só sobre videogame e afins, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, caso vocês queiram conferir. O Xbox Series S tem sim uns pontos negativos, como eu falei, ele não vai alcançar aí os gráficos mais poderosos possível, mas ele vai entregar sim uma excelente curtição, uma excelente diversão para quem tá a fim de jogar, tá? Para quem não fica aí sendo sommelier de jogos e olhando gráficos, ó, aqui, ó, se você der o zoom, você vê aqui serrilhadinho porque ele não tá em 4K e tal. Se você não é sommelier de gráfico, se você não é sommelier aí de resolução, você vai saber que o Xbox Series S vai sim te atender, tá? Você com certeza vai se divertir muito aqui com esse consolezinho, fora que ele é o mais em conta de todos os 3 consoles da atual geração. Sim, ele é um console da atual geração também, tanto quanto o Xbox Series X, tanto quanto o PS5 também é, tá? Então, não descartem esse console aqui antes do tempo não, tá? Tem muita gente que gosta de matar esse console aqui, dizendo que ele não vai chegar até o final da geração dele. Para mim, isso é um completo absurdo. A Microsoft estaria dando um completo tiro no pé se ela simplesmente resolvesse abandonar esse console aqui no meio da vida útil dele, tá? Eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu acho que a Microsoft tem se mostrado muito respeitosa aí com seus consumidores. Ela respeita bastante aí a galera que tem investido no Game Pass, nos consoles dela, então eu acho que ela não vai dar esse tiro no pé, não. Então, ainda falando de Game Pass, você vai encontrar vários e vários títulos lá muito bons. Você vai encontrar títulos Day One que acabaram de ser lançados, já vão estar lá dentro da Game Pass, lá prontinho para você baixar e jogar, tá? Muita gente tem dúvida a respeito do serviço Game Pass e pergunta se depois que você baixa o jogo para dentro do console, se você pode parar de pagar a Game Pass e você vai continuar com o jogo, tá? Isso aí, infelizmente, é um ponto negativo, vamos dizer assim, para quem não conhece o serviço. O serviço, ele é um serviço de assinatura, é como se fosse a Netflix. Você só continua tendo acesso ao catálogo de filmes e séries da Netflix se você continuar pagando pelo serviço da Netflix. A mesma coisa acontece com o Game Pass, você só continua tendo acesso ao catálogo de jogos que o Game Pass tem se você continuar pagando pelo serviço, tá? Então, mesmo que você tenha baixado o jogo para dentro da memória interna do console, você só vai conseguir jogar enquanto você mantiver a sua assinatura
válida, tá? Isso aí é um fato, você não vai ter como fugir disso. Então fica atento com relação a isso aí, tá? Eu sei que isso aí hoje é mais trivial para muita gente, mas tem muita gente também que ainda não sabe direito como funciona o esquema da Game Pass, e é para essa galera que eu tô falando isso aí, tá? Então fica esse aviso para quem estiver desavisado. É claro que nem tudo são flores aqui no Xbox Series S, tá? Você vai ter alguns pontos aí que a gente pode considerar como negativos. Você vai ter aqui um SSD com baixo armazenamento. Então, se você precisar instalar ou quiser instalar vários jogos simultaneamente, você vai precisar ter uma expansão de SSD, que costuma ser mais caro do que o próprio Xbox Series S, tá? Hoje em dia a gente já tem aí algumas variações desse SSD. AliExpress, Banggood vendem aí um SSD que, em teoria, é reconhecido pelo console. Eu ainda não testei, então não posso falar sobre isso, mas parece que de fato funciona, tá? E você paga um preço aí bem mais baixo. Não é tão mais baixo assim, ainda assim, um armazenamento de 1 TB mais ou menos, você vai pagar mais de R$1.000 tranquilamente, mandando vir do AliExpress ou da Banggood. Mesmo assim, é mais barato do que comprar aqui no Brasil, que gira em torno aí dos seus R$3.000, tá? Eu já vi em promoções por volta dos seus 2, mas normalmente ele está muito mais próximo de 3 do que de 2, tá? Então é uma coisa que você precisa levar em consideração. Você tem a possibilidade de expandir também através de HDs e SSDs externos, que não sejam os SSDs que são oficiais aí da Microsoft para contar como armazenamento interno diretamente aqui no Xbox Series S. Mas aí você tem algumas limitações. Você pode plugar aqui, por exemplo, um HD externo nele e transferir alguns jogos para dentro desse HD externo, assim como você também consegue jogar alguns jogos dentro, na verdade, desse HD externo ou desse SSD. Mas alguns outros jogos você não vai conseguir fazer isso, tá? Principalmente jogos que sejam otimizados para os Xbox Series, que são aqueles jogos que vão ter o X/S. Esses jogos normalmente não vão ser possíveis de serem rodados através de um HD ou de um SSD externo. Então tem que ficar ligado nisso. Com relação a esses jogos, provavelmente você vai ter que transferir aqui para dentro do armazenamento interno do console. Eu tô falando provavelmente porque eu já ouvi uma galera falar que consegue rodar sim alguns jogos que sejam otimizados para os Xbox Series. Eu particularmente ainda não vi nenhum jogo desse tipo, mas eu também não fico pesquisando muito lá a fundo, tá? Todos os jogos que eu testei, eu precisei estar aqui com ele dentro da memória interna, do SSD interno do Xbox Series S para poder rodar. Mas tem uma galera que diz que alguns jogos, mesmo sendo otimizados, podem sim ser rodados a partir de um HD ou um SSD externo. Mas, de qualquer maneira, fica esse sobreaviso. Um outro ponto negativo que você tem que considerar também é com relação ao fato dele não possuir leitor de mídia física. Então, se você tem aí um acervo de jogos de Xbox mais antigos para poder rodar em mídia física, você saiba que no Xbox Series S não vai conseguir rodar esses jogos, tá? Porque ele só consegue rodar versões digitais dos jogos. Isso aí também eu sei que é um pouco chovendo molhado, que a maioria das pessoas sabe essa informação, mas tem algumas pessoas, eu como tenho um canal aqui, recebo muitos e muitos comentários e vejo que muitas pessoas ainda têm aí a falta de algumas informações. Por isso a gente precisa aqui, quando fala para um público, tem que entender que dentro desse público vai ter quem entenda muito do assunto e vai ter quem não entenda tanto assim. A gente precisa falar para todo mundo. Mas eu vou falar o seguinte para vocês, no geral, se eu não tivesse o interesse também em trazer o Xbox Series X aqui para o canal, porque eu tenho um canal que fala sobre isso também, eu sinceramente me daria por satisfeito só aqui com o Xbox Series S. Eu não me sentiria tentado a comprar um Xbox Series X só porque ele é mais poderoso, porque ele vai gerar gráficos A, B, C, D, não, tá? Para mim aqui o Xbox Series S dá conta do recado tranquilamente. Eu não me desfaria dele para poder comprar um Xbox Series X, porque para mim já atende perfeitamente esse console aqui. Fora o custo-benefício dele, que é muito mais barato do que um Xbox Series X, o que é muito mais barato também do que um PS5, por exemplo, tá? Ele é o console mais custo-benefício que você encontra atualmente, inclusive em relação aos consoles da geração anterior. Se você pegar os consoles da geração anterior, um PS4, um Xbox One X, um Xbox One S, você vai ver que todos eles estão mais caros do que um Xbox Series S. Sinceramente, para mim não faz o menor sentido você investir num console de geração anterior, que vai ser mais caro,
do que o Xbox Series S, que é um console da atual geração. Inclusive, para quem não sabe, a Microsoft não está mais fabricando Xbox One, tá? Seja o One padrão, o One X ou o One S. Eu já fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre isso, vai estar aqui linkado dentro da playlist só sobre videogames e afins, passa lá e confere essa informação. Então, no final das contas, o que eu tenho para dizer a vocês aqui sobre o Xbox Series S? É um excelente console, sem sombra de dúvida nenhuma, tá? Vai satisfazer completamente aí quem quiser investir nesse consolezinho aqui. Existem sim alguns porcenões, eu citei alguns aqui, eu já fiz outros vídeos me aprofundando um pouco mais também sobre isso, mas de modo geral você não vai encontrar custo-benefício melhor do que esse carinha aqui. E você aí, o que acha disso? Comenta aqui embaixo pra mim. Com respeito, tá, galera? Eu vou pedir para que vocês respeitem, deem informações aí de maneira respeitosa, tá? Tem uma galera aqui que chega para poder dar opinião, mas também quer avacalhar a opinião dos outros. Isso não é legal, né, gente? Vamos aí fazer um comentário bacana, instrutivo, para que as pessoas aprendam aí com o que vocês têm a informar, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!